Olá, meus amados, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre nós. Nós estamos aqui para continuar o nosso estudo, ou melhor, concluir o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, e na semana passada nós estamos falando sobre aquela viagem de Paulo, onde ele sofreu naufrágio, teve na ilha de Malta, encontrou com aquelas pessoas de Malta, teve uma experiência muito boa, abençoou pessoas, foi abençoado, e depois ele, juntamente com os outros prisioneiros, foi embarcado no novo navio, e prosseguiram a viagem até Roma, chegou em Roma. Em Roma, Paulo, pelo bom comportamento que ele tinha, pela amizade com que ele conseguia fazer e pela bênção de Deus que estava sobre a sua vida, ele então ficou vivendo lá numa casa, ele ficou em prisão domiciliar, uma casa que ele alugou. E ali, então, ele começou a receber pessoas. E aqui nós chegamos no verso que nós continuamos no dia de hoje. Verso 17 até o verso 19, nós lemos assim: 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando esses se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles, os romanos, me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Muito bem, queridos. O texto diz que 3 dias depois que Paulo chegou a Roma, depois 3 dias que ele estava instalado lá na casa que ele alugou, ele chamou a liderança do local para conversar com a liderança do local. Queridos, essa postura de Paulo é uma postura que ele, durante todo o livro de Atos que nós vimos, ele sempre tomou. Ele chegava no local e ele chamava a liderança daquela localidade para conversar com ela. Porque isso nos mostra que Paulo era alguém que respeitava as autoridades, alguém que respeitava as autoridades constituídas. Então ele chamou aquela liderança, explicou o porquê que ele estava chegando preso ali. Paulo não era alguém que estava acusado, tendo uma acusação legítima contra ele. Tanto é que os governadores queriam soltá-lo quando ele foi ouvido, mas como Paulo havia apelado para Roma, não podia ser solto. Então ele estava explicando isso. Então isso nos mostra que Paulo, ele era alguém que respeitava as autoridades. Cada lugar tem as suas autoridades. Quando você chega no seu trabalho, lá tem uma autoridade. Quando você chega numa igreja, lá tem as autoridades. Quando você vai servir no exército, quando você vai sempre em qualquer lugar tem autoridades ali, até num hotel, você vai fazer uma viagem, você vai no hotel, lá tem as autoridades, quem são os encarregados daquilo. E nós precisamos aprender a respeitar as autoridades e ouvir e falar com essas autoridades as coisas. Então Paulo deixa muito claro isso, e isso nós precisamos aprender na nossa caminhada cristã. Depois disso, nós vemos que no verso 22 em diante, Paulo diz assim, 20: por esta razão pedi para vê-los e conversar com vocês,
por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito e nenhum dos irmãos que vieram para cá relataram ou disseram qualquer coisa ou mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Queridos, aqui os líderes tomaram uma sábia decisão. Não havia nenhuma acusação contra Paulo, eles não receberam informação nenhuma, mas eles ouviram falar que por onde Paulo pregava acontecia muita confusão, e Paulo era considerado por muitos por um revolucionário e tal. Então eles resolveram ouvir Paulo. Muitas vezes, queridos, nós ouvimos falar de pessoas, que a pessoa é isso, a pessoa aquilo outro, mas nós não sabemos, muitas vezes nós não damos oportunidade àquela pessoa de esclarecer, porque muitas vezes, queridos, uma pessoa está dando uma opinião sobre algo, sobre alguém, baseado em algumas informações incompletas que recebeu, outras informações distorcidas. E aí, o que acontece? E às vezes ela está olhando por um foco e o outro está olhando por outro foco, e então as pessoas se degladiam e começam a falar umas contra as outras, e o líder é aquele que precisa fazer a coisa acalmar, amainar. E como ele age? Ele precisa ouvir a versão das pessoas. Ele precisa ouvir e tomar uma boa decisão. Ele precisa saber o que acontece. Ele não pode se deixar levar por aquilo que ouve. Ele precisa apurar os fatos. Para quê? Para que a decisão que ele toma, ou que ele vai tomar, não venha a ser uma decisão unilateral, não venha a ser uma decisão viciada, né? Não venha a ser uma decisão que gere mais problemas ou promova maiores dificuldades ainda. Então o líder tem uma grande responsabilidade, tomar uma sábia decisão. Essa é a nossa função como homens de Deus, como líderes de Deus. E aqueles líderes ali em Roma mostraram-se sábios. Queremos te ouvir. E então, diz o texto mais adiante, verso 23 em diante, diz assim para nós: desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou a respeito do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não. Discordaram entre si e começaram a ir embora, pois após Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Queridos, muitas vezes quando você tem uma palavra, quando Deus te dá uma mensagem e você a publica, muitos vão entender, outros não. Uns vão aceitar, outros não. Isso dentro e fora da igreja. Muitos vão aceitar, outros não vão aceitar. E queridos, aqui o Senhor está falando, e vamos
entender que o que Paulo estava pregando para o judeu realmente era uma mudança de paradigma. Paulo estava dizendo, estava falando de Jesus, que Jesus era aquele que ele estava esperando, o rei que eles estavam esperando. Né? Eles estavam esperando um rei libertador sociopolítico. Quando Jesus veio, ele veio libertar a todo aquele que crê. Né? Então, um libertador diferente daquilo que eles estavam esperando. Mas também Paulo estava pregando que o Senhor Deus havia quebrado, tirado a parede de separação entre judeu e gentio, né? Quando rasgou o véu do alto a baixo. Então, estava uma nova mensagem. Então, agora, judeu e gentio eram a mesma coisa, não existiam mais, porque através do sangue de Cristo Jesus, nós fomos feitos um único povo, e isso que Paulo estava pregando era inaceitável para o judeu. O judeu não entendia isso, a tradição judaica não entendia isso. Por quê? Porque para eles o povo escolhido, o povo privilegiado, o povo único, o povo de Deus. Mas Deus quebrou a parede de separação, e agora ele estava dizendo que judeu e gentio eram irmãos. Ora, na cultura judaica, o judeu e gentio não podiam nem falar, tampouco fazer uma refeição junto, como que Paulo vem com essa mensagem. Isto chocava. Mas quando Paulo falou e começou a explicar e dar testemunho, e diz o texto que um grupo aceitou, outro não aceitou. Um acolheu, outro não acolheu. Quando Deus dá uma mensagem para você, e você sendo fiel a Deus fala, muitas vezes pessoas vão acreditar, outras vezes não vão. Um grupo vai acreditar, outro não. Isso mesmo no meio do povo de Deus. Isso não é para nos alarmar. Isso acontece. Mudança de paradigma, mudanças. E o texto diz que muitas pessoas não mudam por causa da dureza do coração. Por quê? Porque Deus é quem convence, Ele é quem dá a direção para nós. Então nós precisamos entender que se nós formos os ministradores de uma palavra e aquela palavra não for aceita, não se preocupe. Sabe por quê? Porque o resultado é de Deus, porque eu sou apenas um canal para transmitir a mensagem do Senhor. Se as pessoas vão crer ou não vão crer, isso é papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai convencer. Eu tenho que transmitir com fidelidade. O Espírito Santo vai convencer aqueles que forem convencidos, aqueles que se deixarem convencer, aqueles que não resistiram ao Espírito. Então, é isso que nos faz entender essa palavra. E por fim, o texto nos mostra que Paulo ficou 2 anos. 2 anos, lá no verso 30, diz assim: por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Queridos, isso é muito importante aqui. Paulo, ele foi para lá, vamos lembrar, ele era prisioneiro, ele foi preso, ele passou por muitas situações adversas, muitas contrariedades, mas Paulo permaneceu aguardando o julgamento 2 anos. E enquanto ele aguardava, ele fazia o quê? Pregava o evangelho, falava de Jesus e convencia pessoas a respeito do reino de Deus. Quando eu e você, queridos, enfrentamos situações adversas, quantas vezes nós estamos reclamando dos nossos líderes, reclamando do pastor, reclamando da pastora, reclamando do líder o líder de grupo, reclamando do nosso coordenador, reclamando do nosso professor de escola dominical, reclamando da cozinha da igreja, reclamando da igreja, nós temos a tendência de reclamar de todas as coisas. E qualquer palavra contrária, nós nos sentimos feridos, nós nos sentimos magoados. E por vezes nós falamos, não volto mais na igreja, por causa disso, por causa daquilo. Se Paulo fosse levar isso em consideração, ele não tinha nem iniciado o ministério dele, porque quando ele aceitou Jesus, né, que ele teve aquele encontro com o Senhor no caminho, e caiu por terra, depois foi levado, nem Ananias queria ir lá ver Paulo.
Por quê? Porque ele sabia quem era Paulo, porque na época era Saulo, nem queria saber, porque ele sabia quem era. Então, Paulo foi rejeitado desde o começo. Mas foi um homem tremendo, admirável. Ele não cedeu, ele não parou por causa de crítica, por causa de oposição. Ele tinha convicção de quem ele cria, ele tinha convicção da sua fé, ele sabia o que ele queria fazer em nome de Jesus. Ele não abria mão da sua fé, do seu ministério, da vocação que ele havia recebido. Assim como eu, assim como você, não podemos abrir mão, seja por qualquer coisa, seja o que for que aconteça, nós não podemos abrir mão do Senhor na nossa vida, da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor. Nós temos que continuar a falar do amor e da fé que há em Cristo Jesus. Nós precisamos respeitar autoridades e sermos respeitados pelas nossas autoridades. E se não formos, nós precisamos mostrar que nós somos filhos de Deus. E por fim, queridos, nós precisamos continuar a amar pessoas e abençoar pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, a amar e abençoar vidas e mostrar a elas a necessidade que há de crermos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa é a nossa vida, essa é a nossa missão. Se isto vai nos trazer alegria e sofrimento em determinado momento, não importa. Em alguns momentos nós vamos ter alegria, em outros momentos vamos ter sofrimento, em uns momentos vão nos aplaudir, outros vão nos vaiar, em uns momentos vão nos agradecer, outros vão nos criticar. Não importa, o importante é que o Senhor está sendo glorificado. Que Deus te abençoe, querido. A conclusão desse estudo, desse livro, para mim é uma alegria, porque o que nos leva a crer que o Senhor fará coisas novas e muito maiores na minha vida e na tua vida. Basta que nós creiamos e continuemos na perseverança da nossa fé. Que Deus te abençoe.